Aleluias, toda honra, toda glória somente ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Está conosco essa noite o pastor Vitor Paulo, da Igreja de Cristo em Jucurutu. Ele tem a oportunidade, nesse momento, para nos trazer uma saudação. Pastor que é autor de 3 lições da nossa atual revista. Creio que as próximas lições 4, 5 e 6, ele é quem fez essa lição, né? Que vai ministrar os próximos assuntos na EBD. Pastor. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Prazer estar com os queridos irmãos nesta noite. Privilégio. Estava de passagem por aqui, né? Vim fazer uma visita a meu cunhado. Estava morando em Porto Velho e está retornando para cá, para Natal. E viemos fazer uma visita e na oportunidade, em conversação, né? Falando com o irmão Esdras, ele convidou para estarmos aqui, né? Nem estava planejando passar a noite por aqui, mas aí, devido a algumas circunstâncias, a gente preferiu ficar, né? E viemos congregar aqui com os irmãos nesta noite. Primeira vez, né, que eu venho aqui. Já conheço o pastor Kleber já de alguns momentos aí, encontros, né? Alguns momentos aí que o Senhor nos oportunizou. Fico muito grato pela vida do pastor. Acredito que eu já tenha visto ele, não lembro, não me recordo, assim, a fisionomia não me é estranha, né? Mas não me recordo bem o nome. Mas fico feliz pelo privilégio de estar conhecendo mais essa parte dos irmãos aqui neste lugar. Quando eu penso em igreja, penso em comunidade, penso especialmente aqui nesta noite de ceia, né? Lembro muito daquela passagem bíblica do Gênesis, quando Deus disse que ia fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. E fiquei me perguntando o que seria essa imagem e semelhança de Deus. Na teologia há muitas respostas que se tentam dar a essa pergunta, né? O que seria a imagem e semelhança de Deus? E é uma resposta que a gente precisa ter, porque tem a ver com o propósito da nossa vida, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o que seria essa imagem e semelhança de Deus em nós? Deus não quer que ninguém faça imagem dele, nem imagem, nem semelhança nenhuma que faça referência a ele, mas ele fez, né? Uma imagem e semelhança dele em nós. E a gente pergunta, então, o que seria essa imagem e semelhança de Deus? E isso tem a ver com o propósito, porque Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, né? Então, quer dizer, se cada coisa que a gente cria com a finalidade, a gente precisa ter definido a finalidade das coisas para bem utilizarmos essas coisas, então é um tanto complicado a gente não saber o que seria essa imagem e semelhança de Deus, porque isso tem a ver com a nossa própria existência, né? Com a nossa própria funcionalidade na vida e no mundo. E parece que o texto nos responde, né? Quando Moisés escreve, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é como se a resposta estivesse no próprio texto, né? O texto diz, façamos. O Antigo Testamento ele é muito categórico em afirmar que só existe um único Deus. E que esse Deus, ele é exclusivo, né, na sua adoração, que só existe ele e que não há outro. No entanto, quando esse Deus vai falar, usa muito o termo nós. Façamos, nós, desçamos, confundamos os homens, a sua língua, né? Façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Então parece que a dica está aí, do que seria essa imagem de Deus em nós.
Nós não poderíamos dizer que é apenas o livre-arbítrio, porque os anjos têm. Não poderíamos dizer que é apenas a capacidade racional, porque os anjos têm. Não poderíamos dizer que seria apenas uma questão de religiosidade, espiritualidade, porque os anjos também têm. Mas tem uma coisa que os anjos não têm, que nós temos. O que seria isso? É isso que vai definir e nos colocar como sendo imagem e semelhança de Deus. Curiosamente, não sei se você já se perguntou, por que quando Adão peca, toda a raça humana peca, e quando os anjos pecam, eu vou usar aqui uma redundância, porque não consigo usar outro termo, né? Quando o anjo que peca, somente o que pecou ficou com o pecado, né? Não atingiu toda a raça angelical. Apenas aqueles que caíram ficaram com a queda sobre si, né? Os outros não foram atingidos. Por quê? Existe uma propriedade em nós, que é a imagem e semelhança de Deus, que refere-se à unidade. O que nos faz ser parecidos, ou a imagem de Deus, é a nossa unidade. Por isso que Deus diz, façamos. Deus é uma comunidade. Pai, Filho, Espírito Santo. E quando Ele quis nos criar seres semelhantes a Ele, Ele criou seres à sua imagem e semelhança, sendo uma unidade. Ele criou o homem, Adão. E a Bíblia diz que Deus só criou um ser humano, só deu um sopro do Espírito nele, só fez um boneco de barro, não fez mais de um, né? Só fez um mesmo. E deste homem que ele fez, foi que ele tirou o outro ser. Ele não fez dois de vez, né? Ele fez apenas um, e desse um ele tirou o outro. O fundamento da própria criação mostra a nossa unidade com o outro. Nós somos unidos pela própria criação. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou, né, na humanidade, e o pecado ele quebrou a unidade, né? O que foi que aconteceu com o casal assim que o pecado entrou? A Bíblia diz que eles viviam nus e não se envergonhavam, não é? Por que eles não se envergonhavam? Porque não há estranhamento. Eles se viam como extensão do outro. Era uma unidade. Não tinha por que se estranhar. Era como se fosse um mesmo corpo, um mesmo espírito, uma mesma unidade. Então eles não se estranhavam. Não havia o pecado, não havia divisão, não havia nenhuma desintegração. Mas quando o pecado entra, eles se percebem estranhos. E eles se protegem. Eles cosem folhas, né? E se cobrem para se guardar um do outro. Isso explica toda a nossa motivação para nos proteger uns dos outros. A gente se protege uns dos outros o tempo todo, né? Por que a gente coloca no templo portas e nas nossas casas e a gente tranca, procura trancar do modo mais seguro possível? Porque nós não somos mais uma unidade, né? Nós nos estranhamos. Nós somos uma ameaça um para o outro. Por que a gente não conta os nossos segredos mais profundos do nosso coração um para o outro? Porque a gente perdeu a unidade, a gente tem medo do outro, a gente se protege do outro. Então, o que foi que aconteceu conosco? A nossa imagem e semelhança foi imaculada. Então, a salvação, ela é a restauração dessa unidade. Deus quer que muitos sejam como se fosse um. Por isso que a oração de Jesus, no capítulo 17 de João, quando ele vai orar, a oração chamada oração sacerdotal, ele faz a oração que explica tudo, né? Ele diz, Pai, eu oro por isso. Não oro por todo mundo, porque ele sabia que todo mundo não seria salvo. Mas por aquele que tu me deste. Porque em Cristo está se reavendo, restituindo a unidade perdida. Cristo é o ser humano perfeito, que nele a humanidade se unifica novamente, né? Jesus diz, Pai, eu peço para que eles sejam um. Assim como eu sou um contigo e tu és em mim.
que eles sejam um. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o perdão, a falta de perdão é uma coisa muito grave para o Novo Testamento. Porque o perdão é um pecado contra a unidade. Tudo que conspira contra a unidade é grave, muito grave. Tudo que conspira contra a verdadeira união, unidade, comunhão é grave. Por quê? Conspira contra o propósito essencial da nossa criação. Deus nos criou para sermos um. Que mesmo sendo muitos, possamos ser um. A salvação não é só a restauração da nossa relação com Deus. É também a restauração da nossa relação com o outro. Sem o outro, não tem como a gente entrar no céu. Sem o outro, não temos como ter acesso a Deus, comunhão com Deus. Por isso que é grave, conspira contra a unidade e a falta de perdão. Com frequência a gente fica, o calvinista ele vai ter que ficar bastante enrolado com frases de Jesus quando ele diz: se você não perdoar, o meu Pai também não vai perdoar você. É como se ele dissesse que a salvação está condicionada a isso, mas não é isso, não é uma questão de condição. Tem a ver com a propriedade da salvação. A salvação ela foi realizada para nos restaurar a nossa unidade. Então qualquer fragmentação, e foi quando o Espírito Santo desce, que é um fenômeno, no caso do Atos 2, é um fenômeno semelhante ao da cruz. Aquele fenômeno de Atos 2, ele não pode se repetir, assim como a cruz não pode se repetir. Nós cremos que os dons são vigentes, mas o fenômeno da descida propriamente do Espírito, como foi no Atos 2, só foi possível lá, assim como a cruz de Cristo. São pontos da redenção, que foram realizados na história. E quando os irmãos recebem a descida do Espírito, ali havia muita gente de várias etnias, todos eles falavam em línguas, nos idiomas daquelas pessoas, e todos, a Escritura diz, se entendiam. É um fenômeno inverso da Torre de Babel. Quando houve o fenômeno das línguas estranhas lá, ninguém mais se entendia. Mas quando desce o Espírito e todos falam em línguas estranhas, todos se entendiam. Essa é uma obra profunda do Espírito. É um milagre que Deus quer realizar em nós. Mais importante do que qualquer coisa, do que uma cura, do que prosperidade material, do que qualquer solução imediata da nossa vida, mas a restauração da nossa unidade com o nosso irmão e com Deus. Esse é o propósito essencial pelo qual Deus nos criou. Quando nós somos um, parecemos com a Trindade, que vai ser a sociedade eterna, comunidade eterna. Vai ser uma multidão, mas não vai ser uma multidão de estranhos. Será a multidão realizando, ainda que sejam muitos, se tornarão um só povo, um só rebanho e um só pastor. Amém? Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Peço a oração dos irmãos, pela Igreja de Cristo ali em Jucurutu. Qualquer dia eu vou carregar Kleber lá, fazendo uma visita ao Esdras, É bem longe, A estradinha é bem longa, mas ele já esteve pertinho por lá, Florânia. Então é só mais um pinotezinho, dá certo, Orem por nós lá, naquele lugar, ali perto do sertão ali. É bem difícil, a trabalho, evangelização, é bem árduo.